aqui é o Lailson e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer a configuração do robô BullBeta versão Telegram. Então pessoal, como eu mostrei no último vídeo, nós lançamos uma nova versão do nosso robô, o BullBeta, foi lançado agora dia 1º de julho. E nós temos duas versões desse robô. Nós temos a versão desktop, a versão para computador, e temos essa versão que funciona 100% pelo Telegram. Então eu vou estar te mostrando nesse vídeo como você vai configurar e os comandos disponíveis para você enviar para o BullBeta. Então vamos criar aqui um cenário para que a gente possa configurar ele. Então você realizou a compra do robô pelo site ou através de algum administrador, e a gente vai precisar de alguns comandos para que nós possamos configurar e liberar o robô para você. Então o primeiro comando que você tem que executar assim que você adquirir é barra, vamos lá, barra meu ID. Lembrando que todo comando que você enviar no BullBeta pelo Telegram, ele tem que ser antecedido de uma barra. Então você vai dar barra o comando, certo? Então o primeiro comando é barra meu ID. Então você enviou este comando, e assim que você enviar esse comando, você vai colocar suas configurações. Você vai colocar, e após você enviar esse comando, o robô ele vai te retornar com o seu ID. Esse ID você envia para a gente, e aí a gente dá a configuração para que você consiga utilizar o robô, certo? Passou esse ID para a gente, agora vamos para a configuração do robô. Caso você não queira chegar bem perdido, eu vou dizer um comando aqui antes de todos, que é a ajuda. Você vai digitar barra ajuda e ele vai te listar todos os comandos disponíveis. Então os comandos disponíveis que ele vai ter vai ser sinais, que é a lista com os sinais que ele vai executar, configuração, que é barra config, barra meu ID, foi esse que a gente utilizou agora, você só vai precisar utilizar uma vez, iniciar, parar e reiniciar. Antes de tudo, as configurações do robô versão Telegram são as mesmas configurações do robô para desktop. Então eu vou dar apenas uma sondada por cima, porque caso você queira saber como é cada configuração detalhadamente, eu recomendo que você assista esse outro vídeo. Eu estou deixando um cardzinho aqui em cima, você olhar no canto superior direito, vai ter um card com esse vídeo, mas eu vou dar uma sondada aqui por cima. Então a primeira configuração vai ser barra config, certo? Então você pode clicar aqui em cima do nome barra config, ou você pode digitar para o robô barra config. Só aguardar, e aqui ele vai listar as configurações. Antes de tudo, vamos explicar essas configurações uma por uma, de maneira um pouco mais rápida. Como eu falei, se você quiser ver as configurações de forma mais detalhada, tá aqui o cardzinho aqui em cima, você clica, ou você pode simplesmente olhar nosso último vídeo, certo? Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai copiar isso, você copia tudo que está aqui. Vamos lá, copiar. Eu copiei a mensagem e colei. Então aqui eu vou digitar o meu e-mail da IK Option e a minha senha, certo? Essas são as senhas que você usa para entrar na sua conta da IK. Então você vai colocar aqui seu e-mail e sua senha. Tipo de stop. Existem dois tipos de stop. Eu estou aqui com as instruções abertas aqui lado a lado. Então, tipo de stop. Se você quiser que seu stop loss seja stop loss e stop gain, são para os dois. Se você quer que ele seja percentual, você vai digitar 0. Se você quiser que ele seja um valor fixo, você vai digitar 1. Eu quero que o meu seja um valor percentual, então eu vou digitar 0. E aí o stop gain e o stop loss aqui, eles vão ser configurados em valores percentuais. Se eu colocar 1, eles vão ser valores fixos. Então o valor que eu digitar aqui vai ser o valor que o robô vai ler. Se eu colocar 100, é 100 reais. 300 de stop loss, 300 reais. Se eu colocar 0, e aí eu vou até diminuir aqui,
Stop gain vai ser 10% e stop loss 30%. Então vai ser uma configuração em percentual. Tipo de conta, bem simples, conta demo ou conta real. Se você quiser operar na conta de treinamento, conta demo. Se você quiser operar de conta real, você só digitar real. Então, continuando. Soros 0 desativa a configuração de Soros e 1 deixa o Soros ativado. Então, se eu colocar 0 Soros desativado, colocar 1 Soros ativado. Níveis de Soros são a quantidade de Soros que você vai fazer, certo? Como o meu tá 0 aqui em cima, então tanto faz o número que eu tiver aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, 1 e o meu Soro estiver ativado, então ele vai fazer 2 mãos de Soro. Deu win, ele vai entrar com o meu lucro e a minha entrada no próximo sinal. Vou deixar 0 aqui. Tipo de entrada. O tipo de entrada é semelhante ao tipo de stop. O tipo de stop aqui em cima que a gente já configurou vai ser mais ou menos a mesma coisa em tipo de entrada. 0 percentual, 1 valor fixo. Da mesma forma, o meu tipo de entrada aqui está 1, então é um valor fixo. Ele vai entrar com uma entrada de R$100. Se eu colocar 0 e baixar aqui para 10, ele vai fazer uma entrada no valor de 10% na minha banca. Vou colocar 2 aqui. Quantidade de martingale, se eu colocar, aqui vai ser o local onde você vai colocar quantos martingale você quer que o robô realize. Você pode colocar 0 para o pessoal que não usa martingale, 1 para a galera que usa 1 martingale, ou se você vai pelo padrão de usar 2 martingale, eu uso 2, eu vou deixar um 2 aqui. Fator martingale, MG, é um multiplicador de quantos gale o robô vai fazer. Então, se ele colocar do jeito que está aqui 1, então ele não vai multiplicar, ele vai apenas repetir minha entrada. Se eu colocar 2, ele vai multiplicar por 2. Se eu colocar 3, multiplica por 3. Então, minha primeira entrada é R$2. Eu coloco o multiplicador de 2 aqui. Então, meu martingale 1 vai ser com 4. Meu martingale 2 vai ser com 8. Se você usar 3, seu martingale 3 vai ser com 16. E assim por diante. O meu padrão é 2, multiplico por 2. Então, eu vou deixar um 2 aqui. Delay é para antecipar a sua entrada durante a execução. A gente sabe que a IK Option ela tem um certo atraso quando você executa uma entrada, e isso varia de acordo com a tua internet. Eu também só uso um delay de 2 segundos, porque é o que mais se aproxima para mim, e eu deixo o delay configurado em 2. Se você tiver uma internet mais rápida, você coloca 1. Se você não tem atraso na sua entrada, coloca 0. Certo? Próxima opção, antecipar gale. Essa função é uma função que a gente fez para melhorar o delay no martingale. Você está realizando sua entrada em um sinal e essa primeira vela do sinal ela está dando loss. Então o robô, usando sua inteligência artificial, ele vai identificar a taxa que ele abriu, a taxa que está fechando, e se ele identificar que você está tendo um loss naquela primeira entrada, quando ele for realizar o martingale, ele vai antecipar, porque ele já sabe que o sinal naquele momento está indo para o gale 1. Então ele vai antecipar e realizar uma entrada mais rápida. Certo? Próxima configuração, payout, que é uma configuração que eu acho que todo mundo está familiarizado. É o valor que a IK Option, que a corretora está pagando naquele momento. E se você quer entrar, o valor mínimo de payout que você quer entrar. Eu geralmente uso 80, vou deixar 80 aqui. Vamos para a próxima opção, que é filtrar notícias. É uma nova configuração, tanto para desktop como para Telegram. 0, desativa filtro de notícias. 1, ativa filtro de notícias. Se você ativar, aqui no tempo antes e tempo depois, você vai definir quantos minutos antes e quantos minutos depois o robô pode executar sinais. Como por exemplo, eu tenho uma notícia de 9h30 e eu tenho um sinal de 9h15. Se eu configurar com 30 minutos, o robô não vai entrar nesse sinal 9h15, porque eu configurei esse tempo de 30 minutos antes da notícia, certo? Próxima configuração, analisar tendência. Nessa configuração você vai ativar ou desativar o analisador de tendência. 0 desativa, 1 ativa.
Se você ativar, na próxima opção, que está aqui, período da tendência, você vai dizer quantas velas para trás do sinal o robô vai analisar e vai identificar se a tendência está a favor ou contra seu sinal. Se estiver contra, ele vai cancelar a entrada e não vai executar o sinal. E a última opção é a opção de ciclos. Aqui você vai definir a quantos ciclos o robô vai fazer, que é aquela configuração que você teve loja no sinal e aí ele vai realizar um ciclo e ele vai recuperar, ele vai fazer o martingale no próximo sinal para fazer a sua recuperação. Essa é uma configuração que foi bastante pedida e a gente conseguiu implementar nessa versão. Então, depois que você configura todas as suas as configurações que você vai utilizar no robô, você envia essas configurações para o robô. Então, não se esqueça de colocar aqui o seu e-mail e a sua senha da IQ, e depois é só você dar um enter e ele vai gravar suas informações. Ele já me respondeu aqui e disse: beleza, guardei suas configurações. Próximo passo, vamos voltar aqui um pouco. A gente já falou sobre a configuração, sobre ID, e agora a gente vai falar agora sobre os sinais. Para você executar sinais de um novo robô, é bem simples mesmo. Na versão Telegram, você vai digitar /sinais. Tá, aí o robô ele vai listar quais sinais ele está com a lista salva naquele momento. E aí, o que você enviar agora, ele vai pegar e vai atualizar a sua lista. Então, você que é um dos nossos assinantes, você que tem acesso à sala de sinais, todo dia a gente manda a lista para lá. Então, você simplesmente vai lá na sala de sinais, copia o arquivo TXT que tem lá, o conteúdo do arquivo. Então, você copia aquele conteúdo e vem aqui no Telegram e cola e envia para o robô. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguns sinais para enviar. Eu vou enviar aqui uma lista apenas de exemplo. Então, eu colei minha lista de sinais, faz de conta que eu peguei minha lista lá na sala de sinais e estou enviando aqui para o robô. Enviei, ele atualizou os meus sinais. Então, você até me pergunta, tá lá, eu sei agora qual é o próximo passo. O próximo passo é você iniciar e colocar o seu robô para funcionar. Você já definiu o stop, já definiu martingale, todas as suas configurações. Agora você vai iniciar o robô. Vamos voltar aqui um pouco. E aqui tem. A gente já falou configuração, meu ID, configuração sinais. E agora a gente tem essas três últimas opções, que os nomes por si só já são bem autoexplicativos. Iniciar, para iniciar robô. Parar, para parar. E reiniciar, vai reiniciar todo o seu robô, caso você perceba que, sei lá, por exemplo, ele não está realizando as entradas da forma correta, você vai dar um reiniciar, porque também pode acontecer daquelas coisas que sempre acontecem, daí que impedir entradas, recusar entradas. A gente sabe que isso acontece independente de robô ou não. Então eu vou só digitar aqui minha senha, vou dar um pequeno corte. E a gente já volta para colocar o robô para iniciar. Então aqui eu já salvei minhas configurações. E agora o próximo passo que eu vou ter que fazer é digitar um /iniciar. E aí o robô ele já vai iniciar e vai fazer as entradas para mim. Então sempre que você der um comando válido, lembrando, coloca barra antes, o robô ele vai te retornar com uma resposta daquele comando. Então deu um /iniciar. Ele já respondeu, tudo certo, vai descansar enquanto ganho dinheiro para você, muito bem, ganho dinheiro para mim. Então, vamos ver aqui alguma entrada que está para um momento. Deixa eu colocar aí que é a option aqui do lado. Então, eu coloquei um sinal de call e um de put, porque eu deixei o analisador de tendência ligado. Então, eu coloquei duas entradas que é para não acontecer dele não realizar a entrada. Então vamos esperar, tem um sinal agora para 22 horas e 50 minutos. Eu acredito que ele vai realizar o sinal para compra, já como o analisador de tendência está ligado. Então ele cancelou uma das duas ordens que eu coloquei, uma para put e uma para call. Então ele só vai realizar uma para a gente ter aqui como exemplo, certo? Lembrando que eu poderia estar fazendo isso pelo meu celular ou qualquer outro computador.
eu não preciso estar meu computador ligado. Então vamos lá. Realizou a entrada. Eu coloquei o delay para 2 segundos. Vamos ver aqui como é que foi a minha entrada. Então aqui, minha entrada foi para compra. Tá aqui, ó, ele pegou a taxa exatamente no início da vela. E aqui a gente vai ver. Já tá dando para identificar que vai dar loss. Deixa eu ver se eu deixei... Ah, não, eu deixei o antecipar gale desativado, então ele não vai fazer um pouco antes. Ele vai esperar o resultado da IQ, resultado da taxa, para poder realizar o martingale. Mas vamos ver se o sinal vai dar win ou se vai dar loss. Vamos aguardar. Tá aí. Agora ele vai realizar o martingale. Realizou. Vamos ver aqui como foi a taxa. Pegou um pouquinho atrasado. Como eu falei, eu não deixei a opção de antecipar o gale, então é normal a gente ter esse pequeno atraso no martingale. Caso eu tivesse deixado a opção de antecipar gale, ele já ia se antecipar, porque ele ia identificar que a vela estava dando loss. Então vamos aguardar, vamos ver como vai terminar esse sinal, sendo que ele já programou a próximo sinal, que eu tinha deixado um sinal com a diferença de 2 minutos. Então ele já tinha outro sinal para executar às 22h52. Vamos aguardar. Provavelmente agora ele vai realizar 2 entradas. Tá, já foi. E ele já realizou outra entrada aqui. Realizou 2 porque tinha um sinal junto. Então ele está realizando o martingale e está realizando também a entrada de 22 horas e 52 minutos. Então por isso que aqui a gente está vendo 2 taxas, porque ele pegou a taxa do sinal e a taxa do martingale. Então vamos aguardar. E também a gente está fazendo o teste aqui em OTC. A gente sabe que OTC é aquela coisa, né? As velas são bem voláteis. Tudo pode acontecer no último segundo. E a gente tem que estar bem atento mesmo. Vamos aguardar. O sinal está dando win. E aí vamos aguardar o resultado aqui no Telegram. Ó, deu win. E aqui ele já mostrou todos os resultados dos nossos sinais, certo? Então, se por acaso você está rodando o seu robô e aconteceu de você não bater o stop loss ou não bater o stop gain e você quer parar o robô, quais são os comandos que a gente deve utilizar? Então, o comando para parar o robô é /parar. Então o robô ele vai ser interrompido e não vai mais realizar nenhum sinal. Então se eu vier aqui e digitar /parar, o robô está encerrando o serviço e o robô não vai mais realizar entradas. Ou se por acaso você vê que a IQ está rejeitando seus sinais, que você está tendo dificuldade em alguma configuração, ou você quer reiniciar o robô, o comando que a gente tem é reiniciar. Eu vou enviar aqui esse comando. Espera aí que eu digitei errado. Reiniciar. Lembrando que você tem que ter um pequeno espaço de tempo também entre um comando e outro, para que você não tenha nenhum erro de configuração. Então lá, estou reiniciando o serviço, robô reiniciado com sucesso. Então o robô está sendo reiniciado, ele fechou e abriu novamente. E aí você pode dar o comando para iniciar ou para parar. Eu vou colocar aqui iniciar. Eu já vai ter todas as minhas configurações salvas. E ele já retornou. O BullBeta já está trabalhando. Então quando você der o comando reiniciar, ele vai desligar, ele vai ligar e aí ele já vai estar realizando suas entradas. Se você não quiser que ele funcione naquele momento, então você tem que lembrar que você tem que digitar o comando /parar.
Então, as configurações para o robô versão Telegram são essas. Eu espero que tenha ficado claro. A gente viu ele funcionando aqui mesmo no OTC, que a gente sabe que tem as velas bastante voláteis. E se você ainda restou alguma dúvida, pode ir no grupo lá. Se você faz parte do grupo VIP, do grupo Premium, você deixa sua dúvida lá e a gente vai estar te respondendo, vai estar te auxiliando para configurar o robô, seja ele versão Telegram ou versão desktop. E é claro, se você quiser as configurações de forma mais detalhada, eu aconselho você dar uma olhada no nosso último vídeo, onde eu vou estar explicando passo a passo cada configuração de forma detalhada. Então é isso, obrigado por assistir e como eu falei, qualquer dúvida chama a gente lá no Telegram. Forte abraço e é isso, valeu!